Olá, bem-vindo à nossa aula de número 10, do segundo módulo de língua portuguesa. Nesta aula, trabalharemos pré-modernismo. Hoje, vamos iniciar nossa aula contextualizando o termo pré-modernismo. Diferente dos outros períodos literários estudados, como romantismo e realismo, por exemplo, o pré-modernismo não é considerado uma escola literária concretizada definida. Ele é um período de transição entre períodos de abordagens literárias bastante diferentes. Para entender melhor como isso aconteceu, é necessário algumas informações mais detalhadas. Para começar, podemos dizer que a segunda metade do século XIX apresentou ao mundo muitos acontecimentos, tanto no que se refere ao campo social e político quanto cultural. Literariamente, constatamos o final do movimento romântico, início e desenvolvimento dos movimentos realista, naturalista, parnasianista e simbolista. Se pararmos para pensar, vamos ver que são muitas as ideias diferentes acontecendo em um período de tempo relativamente curto. Dessa maneira, houve um tempo no qual duas correntes disputaram esse espaço cultural. Uma delas, mais conservadora, era representada pelos escritores do movimento parnasiano, tais como Olavo Bilac e Raimundo Correia. Outra, mais inovadora, não concordava com aquela literatura alheia às questões sociais, tão formal e presa em si mesma, e apresentava figuras como Monteiro Lobato e Euclides da Cunha. Esse período de brigas de forças ficou conhecido como período de transição, o pré-modernismo, o qual inicia-se em 1902 com a publicação de Canaã, por Graça Aranha, e vai até 1922, quando a Semana de Arte Moderna acontece. Além das questões culturais, o contexto socioeconômico influenciou bastante esse momento literário. Conflituoso, esse período sofreu com várias revoltas populares, tais como a Revolta da Armada, Revolta de Canudos, o qual foi pano de fundo para a obra de Euclides da Cunha, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, entre outros. Pautado em um regime dito como democrático, mas manipulado por grandes proprietários de terras, o pré-modernismo vivenciava a República do Café com Leite, dominado pelos senhores do café de São Paulo e pelos senhores do gado de Minas Gerais. Os autores que se destacaram nesse momento literário foram Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Esses autores partilhavam de algumas ideias comuns, as quais são refletidas nas seguintes características. Os personagens das suas obras são tipos marginalizados pela elite, tais como o sertanejo, o caipira, o mulato, o negro, o imigrante e os trabalhadores considerados menos importantes no processo político e econômico. A ruptura com o passado e a inovação. O retrato do espaço físico antes não considerado, ou seja, uma realidade brasileira não oficial, que é retratada através do sertão nordestino, do interior dos estados, os subúrbios da capital federal, que na época era o Rio de Janeiro. E, por conta de abordar esses espaços fora do eixo do Rio de Janeiro e das capitais, o regionalismo irá surgir como uma temática bem presente. Vamos agora conhecer melhor os autores deste contexto literário. O primeiro deles será Euclides da Cunha, um dos principais escritores do pré-modernismo. Ele foi jornalista e esse fato lhe rendeu sua grande obra, Os Sertões. Publicada em 1902, ela retrata a revolta ocorrida em Canudos. Nela, é possível notarmos uma divisão em 3 livros: A Terra, o Homem e a Luta.
No primeiro deles, Euclides da Cunha faz uma descrição do local, da vegetação, da flora, da formação geológica e do clima, com muitos detalhes. Já no segundo livro, conhecido como O Homem, o autor estabelece uma reflexão a respeito dessa constituição física e social humana, afirmando que o meio influencia na constituição do indivíduo, ao estabelecer uma comparação entre os homens que viviam no sertão e aqueles que viviam no litoral, tese determinista. Por fim, o livro intitulado A Luta, no qual o autor falará sobre a campanha de Canudos em todas as suas etapas. Considerado pela crítica como a maior obra da literatura brasileira, Os Sertões apresenta um vocabulário formal, erudito e técnico, o que dificulta sua leitura aos mais leigos. O segundo autor sobre o qual vamos falar é Lima Barreto. Este era filho de uma escrava e de um português, sendo, portanto, um mulato. Este fato fez com que ele sofresse muito preconceito, o que lhe causou um grande complexo com sua cor. Isso o marcou de tal maneira que se tornou muito crítico, tanto com sua obra como com as outras e os acontecimentos à sua volta. Estes temas sociais aparecem em suas obras por meio de críticas à República, exercícios do nacionalismo, exposição da corrupção de políticos e figuras do exército, assim como a facilitação e o privilégio para famílias aristocratas e militares. Sua obra de maior destaque, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, aborda algumas dessas questões por meio de um protagonista nacionalista que vê muitas alternativas pelas quais seu país poderia dar uma vida melhor ao povo e, ao final, constata que não é essa a intenção dos governantes que há em sua história. Cômico, Policarpo Quaresma nos revela, mesmo num tom ficcional, aspectos de caráter ficcional e autobiográfico do autor Lima Barreto. Continuando, vamos falar de um escritor que, além de importante para o pré-modernismo, faz a diferença na vida da sociedade após o início do século XX. Monteiro Lobato. Isso se deve ao fato dessa personalidade ter introduzido na sociedade a literatura infantil. Antes dele, não temos notícias das crianças serem consideradas como tais. Muito pelo contrário, os adultos as consideravam pequenos adultos. Assim, é a partir de Monteiro Lobato que todo um reino mágico se abre ao público infantil por meio da turma do Pica-Pau Amarelo. No entanto, ele também publica para adultos, como podemos ver em Jeca Tatu, no qual ele cria a caricatura do caipira e problematiza os aspectos sociais que envolvem a realidade desse sujeito. Além desse, podemos citar Cidades Mortas e Ourupês, livros de contos no qual ele explora o contexto das cidades que eram abandonadas em detrimento dos deslocamentos das culturas de café, além da vida do caboclo, seus costumes e hábitos culturais. Aqui nós podemos ver as capas dos livros infantis, Reinações de Narizinho, Uma Nova Amiga, que ela está apresentando a Emília, e o Pica-Pau Amarelo. Por fim, falaremos de Augusto dos Anjos. Ele é o único escritor que escreveu versos nesse período. Ele teve seu livro publicado em 1912. Sua obra, intitulada Eu, é pura originalidade de sentimento. Além disso, ela também surge na temática, com temas como decomposição do corpo, sofrimento, morte e podridão. A presença de termos científicos aliado ao texto nos mostra o comprometimento do autor em trabalhar as novas propostas literárias discutidas. Agora que já estudamos bastante, vamos dar uma olhada nas atividades? Para a nossa atividade número 1, temos uma questão que esteve presente em um concurso vestibular. Ela nos apresenta a seguinte declaração sobre o pré-modernismo.
Creio que se pode chamar pré-modernismo, no sentido forte de premonição dos temas vivos em 22, tudo que, nas primeiras décadas do século, problematiza a nossa realidade social e cultural. Essa citação é de um crítico literário chamado Alfredo Bozzi. Em seguida, ele nos faz a seguinte proposição. Atente agora para o que se afirma a respeito de algumas obras de autores brasileiros e assinale a alternativa cujo conteúdo não contempla a síntese crítica de Alfredo Bozzi. As alternativas são: letra A. Um dos grandes temas de Os Sertões é a denúncia que Euclides da Cunha faz sobre o crime que a nação brasileira cometeu contra si própria na Guerra dos Canudos. Letra B. Monteiro Lobato imortalizou o personagem Jeca Tatu, transformando-o no símbolo do caipira subdesenvolvido que vive na indolência e pratica sempre a lei do menor esforço. Letra C. Mário e Oswald de Andrade notabilizaram-se como os grandes líderes da Revolução de 22 e, portanto, do processo de ruptura em relação à tradição intelectual, libertando a literatura brasileira da calmaria em que se encontrava. Letra D. Lima Barreto expressou sempre o inconformismo face às injustiças sociais e, na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, construiu uma imagem caricata do Brasil com todas as suas contradições. Letra E. Em Os Sertões, Euclides da Cunha opõe o homem do sertão ao homem do litoral, acentuando-lhes as diferenças econômicas e socioculturais. E aí, refletiu sobre os textos e as alternativas? Pensou na melhor resposta para essa questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa C, uma vez que ela nos traz escritores do modernismo e não aqueles contemplados no pré-modernismo. Nossa segunda atividade é uma questão adaptada das provas do Enem. Ela nos apresenta um trecho do texto Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. O texto diz o seguinte: Narizinho correu os olhos pela assistência. Não podia haver nada mais curioso. Besourinhos de fraque, flores na lapela conversavam com baratinhas de mantilha e miosotes nos cabelos. Abelhas douradas, verdes e azuis falavam mal das vespas de cintura fina, achando que era exagero usar coletes tão apertados. Sardinhas aos centos criticavam os cuidados excessivos que as borboletas de toucados e de gaze tinham com o pó das suas asas. Mamangavas de ferrões amarrados para não morderem. E canários cantando, e beija-flores beijando as flores, e camarões camaronando, e caranguejos caranguejando, tudo que é pequenino e não morde, pequeninando e não mordendo. Logo após, nos faz a seguinte proposição. No último período do trecho, há uma série de verbos no gerúndio, que servem para caracterizar o ambiente descrito. Expressões como camaronando, caranguejando e pequeninando e não mordendo criam principalmente efeitos de: letra A, esvaziamento de sentidos. Letra B, monotonia do ambiente. Letra C, estaticidade dos animais. Letra D, interrupção dos movimentos. Letra E, dinamicidade do cenário. E aí, qual será a alternativa correta para a nossa questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa E, uma vez que o Enem explorou o aspecto semântico no sufixo da forma nominal do gerúndio em palavras cujos correspondentes verbais não existem. São, portanto, neologismos, ou seja, palavras que são inventadas. No caso, nessas expressões, o gerúndio contribui para a ideia de passagem do tempo, contribuindo assim para o movimento, dando dinamicidade no texto. Essa foi a nossa 10ª aula do módulo 2 de língua portuguesa.
Nela, nós falamos de pré-modernismo, contextualizando as produções literárias da época, abordando os acontecimentos que provocaram as necessidades de mudança e falando sobre seus principais autores. Até nossa próxima aula!